Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um episódio do Véu Rasgado Podcast. Neste programa, onde nós trazemos nossos convidados para contarem os seus testemunhos de como eles conheceram a Cristo e de como houve a transformação após esse encontro. E para quem não me conhece, então, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa. Oi, pessoal, eu sou a Tice e é uma bênção estarmos aqui reunidos por mais um episódio para que muitas vidas venham a ser alcançadas. E eu já vou começar novamente falando dos nossos patrocinadores, que são nossos novos, são Espaço S, que mulherada que quer buscar beleza, maquiagem, tudo que você precisar para o seu dia de beleza você encontra lá. E a Terminale também, que são um local maravilhoso que você consegue desfrutar de um momento com amigos, que você encontra tudo que você pensar de lanches, almoços, um lugar aconchegante. Podem se reunir para fazer estudo bíblico. Também, o principal, se quiser fazer até um encontro de jovens, Encontro de jovens. É um ambiente bem agradável. E quero falar em especial da Harmonize Persianas. Para vocês que ainda não conhecem, eles não trabalham somente com cortinas e persianas. Então, eles também trabalham com painéis ripados, painéis verdes, rodapés e tudo mais que vocês precisarem para decorar o seu ambiente. Às vezes você dá uma olhada para a sua sala e para o seu quarto e percebe que está faltando alguma coisa. É verdade. Está faltando uma cortina para deixar aconchegante, para deixar o ambiente agradável. E também agradecemos... Então, a Sorri Fácil, né? que disponibiliza 10% de desconto para todos os nossos clientes que forem através do Véu Rasgado para qualquer tratamento dentário, só procurar eles que vocês já adquirem esses 10% de desconto. E também agradecemos a El Peralta Barbearia. Você que costuma cortar mais vezes durante o mês o seu cabelo, vale a pena assinar o Clube do Peralta. Você ganha muitos benefícios. E também agradecemos a Lotérica São Geraldo. Que Deus abençoe e prospere cada um de vocês. E agora, então, vamos para o nosso convidado, o pastor Agostinho. E que o Senhor, nessa noite, venha ser usado pelo Senhor e possa nos contar, então, o seu testemunho de como o Senhor conheceu a Jesus e como houve essa transformação na sua vida após esse encontro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e vocês pelo convite, né? Glória a Deus. A gente poder estar aqui com vocês. E também o povão aí que vão ouvir depois É verdade. essa live, né? Isso. O meu testemunho, ele é bem complicado, né? Porque eu me criei numa família católica, né? Meus pais eram católicos mesmo, que se diz de cruz na testa, né? Eram devotos. Devoto. E a gente trabalhava, tinha uma firma, pinturas na cidade de Carazinho. Isso foi no ano de 67. Eu tenho 54 anos de ministério, né? Que Que bênção. bênção, pastor. E nessa época eu fui fazer um serviço em Pinheiro Marcato, que é distrito de Carazinho, né? Era um trabalho com a prefeitura. E a gente ficou lá uns 20 dias. E na casa que a gente morava, era uma casa alugada, aí tinha um salão. E depois daquele salão tinha as peças onde nós morávamos, né? Só que a porta da entrada era a mesma, né? A dona Pedra, que era a dona da casa, ela era da Igreja Batista. E quando nós alugamos, nós não quisemos alugar o salão. Porque alugar o salão para quê? Sim. Aí alugamos só as peças, eram sala, cozinha, quarto e banheiro, né? Mas naqueles 20 dias que eu fiquei fora, ela alugou para uma igreja o salão. Olha só. E a gente ficamos lá aqueles 20 dias trabalhando, né? E eu gostava muito de tomar cunhaque. Daí eu lembro que quando nós terminamos o serviço, nós ficamos esperando a prefeitura nos buscar. Eu tomei uma dose de cunhaque. Aí chegamos em casa, quando bati na porta, que abriu a porta, estava lá o salão. Um púlpito, cadeiras, né?
Aí eu perguntei o que é isso. Aí falaram que era igreja, né? Eu digo, olha, não vão fazer culto aqui, porque a gente não gostava mesmo de evangélico, né? Uhum. Era católico, né? Sim. Cruz na testa. Podia nem né? ver. Não podia nem ver falar, né? A maioria, acho que das pessoas, quando inicia, é assim, né? Eu com também era certeza. assim. Eu também falava a mesma coisa. Daí eu fui na Dona Pedra, morava no lado, e olha, a senhora alugou para a igreja, né? Não, vocês não quiserem alugar, eu tenho para alugar, aluguei. Só que não vão fazer culto. Aí no outro dia tinha culto. Uhum. E eu a chave era a mesma, tinha que abrir a porta, né? Eu fiquei com a chave. Eu lembro que... Mas Deus tudo tem seus planos, né? É verdade. Naqueles 20 dias que eu fiquei fora, tinha se convertido um amigo meu, por nome Flávio. E eu nem sabia. Uhum. Aí no outro dia, 6 horas da tarde, eu cheguei em casa, fechei a porta. E a Dona Pedra dizia para mim, me chamava de Sabiá. Meu apelido era Sabiá, né? Uhum. Eu vivia sempre também armado, né? Eu era meio Metido. metido a facão sem cabo, né? E eu lembro que chegou 3 irmãs. Aí eu não abri a porta. Mas tinha uma janela, elas se encostaram na janela. Eu fui lá, enchi uma bacia de água e joguei em cima das irmãs aquela água, né? Não acredito. E daí elas ficaram ali molhadas, né? Mas ficaram. ficaram ali esperando, né? Daí, mas a sorte delas e da igreja, no caso, que o Flávio tinha se convertido. Aí, de repente, eu olhei e vinha descendo o Flávio. Aí, quando elas falaram pro Flávio, eu falei, mas olha, deixa eu conversar com o Sabiá. O Sabiá, eu sei que ele sempre vivia armado, ele era amigo da gente, né? Sim. É perigoso dar um tiro em alguém e tal, né? Daí ele veio na janela e falou comigo. Que é isso, Sabiá? É a igreja, eu me converti, é bom, não sei o quê. E digo, olha, por causa de você eu vou abrir a porta. Mas só que qualquer coisa que der, eu vou entrar, eu vou esculhambar, vou dar tiro em vocês aí. Eu queria saber, E os irmãos tudo apavorados. Imagina, né? E eles sabiam que a gente fazia mesmo, o Flávio sabia que a gente era meio marginal, né? Daí aí começou, chegou o pastor, mas o pastor, por isso que eu digo, o pastor tem que ser pessoa de experiência, o pastor tem que ter jeito, né? Sim, Quando sim. contaram para ele, ele disse, não, vamos orar pelo dono da casa. Eu não era dono, eu pagava aluguel, Sim, né? sim. Mas ele, vamos orar pro dono da casa, é gente boa, e estava falando lá para mim ouvir, né? Uhum. Aí começou o culto. Nós tínhamos uma máquina, aquela de costura, que era de pé, de pedal embaixo, né? Pedalar ela. Encostei bem na parede, assim, e eu Começou. pedalando aquela máquina, barulhão, tec, 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 barulhão, né? E eles fazendo o culto deles lá, né? Aí terminou o culto, eles fecharam a igreja e tal, e foram embora. Aí no outro dia eu fui trabalhar. Aí tinha culto no outro dia de novo. Daí eu sei que 2 cultos eu só incomodei. E fizeram aqueles cultos deles lá, eu achei apavorado, porque eu fazia um barulhão lá do lado de lá, né? E pegava cigarro, era uma casa de madeira, tinha umas frestas, eu fumava e largava a fumaça. Entre as frestas. Bem onde o pastor estava pregando, né? Porque realmente eu não ia me converter por convite, mas Deus tinha um chamado na minha vida, né? Aí no segundo culto, terminou o culto, foram embora, fecharam o salão. Quando foi mais ou menos 1h da manhã, eu olhei aonde o pastor tinha colocado o púlpito, tinha aquele suporte que era empendurado, hoje nem existe mais, né? Suportezinho pendurado e a lâmpada era rosqueada ali, né? Eu lembro que era mais ou menos 1h. Eu abri o olho assim pela fresta, estava acesa a luz, né? Daí eu pensei comigo, alguém deixou a luz acesa, a gente não viu, né? Fui lá, desliguei e fui pro meu quarto. Mais ou menos às 3h
da manhã, mais ou menos, eu olhei e estava acesa de novo a luz. Ué. Daí eu digo, mas... Quem que é essa Perguntei, não foi ninguém? Não, ninguém foi lá. Aí eu fui lá, desrosquei o bico de luz, né? Deixei quase caindo. Quero ver se já vai acender agora, né? Quando foi de manhã cedo, eu levantei e estava aceso de novo, aquele bico de luz, né? Aí eu comecei a ficar pensativo, né? Tem mistério aí, né? Tem algum curto aí. Tem alguma coisa, né? Aí fui trabalhar, mas eu trabalhando o dia todo, pensando naquilo. Eu estava pintando o prédio, Beulau, que é o nome do prédio, o mais alto tinha em Carazinho na época, estava um balancinho, né? E Deus começou a falar comigo, porque eu comecei a olhar para baixo e pensei, olhei as cordas, né, penduradas, aquele balancinho, né? Digo, se arrebenta essa corda aqui. Mas nunca pensava nisso, né? Acostumado mesmo, pensar aquilo. Né? Mas aquele dia começou aquele medo, né? De arrebentar aquela corda e eu caio aqui. Eu caio lá embaixo. Não sobra nada, como diz o gaúcho, né? Não tem o que fazer. Mas tudo bem. Aí cheguei em casa e digo, eu vou mandar chamar o pastor. Aí mandei chamar o pastor morava umas 4 quadras longe de onde eu morava. E ele muito disposto, por isso que eu digo, a pessoa tem que fazer a obra de Deus, ele não tem que ter preguiça. Ele tem que estar disponível 24 horas. Né? Exatamente. Mandei chamar o pastor, levou meia hora e chegou lá em casa. Aí, eu digo, entra aí, ele entrou. Eu comecei a contar para ele a história. Né? Daí ele começou a dizer, ó, Deus tem um plano com você. Deus tem um chamado. E que chamado? Eu não entendia nada de chamado, né? Eu digo, que chamado? Não. Daí ele me contou a história de Paulo. Aí ele, eu nem sabia de história do apóstolo Paulo. Daí ele me disse, o apóstolo Paulo era uma perseguidor da igreja. Sim. Que nem tu tá fazendo, aí tu não deixa nós fazer os cultos, incomodando e ameaçando, vindo dar tiro aqui em nós aí. Imagina. Mas Paulo era um perseguidor. Sim. E iria para Damasco, prender os crentes e tal, e lá no caminho, Jesus apareceu ele através de uma luz. Exatamente. E daí ele disse, Deus apareceu para você também através da luz. Que há 3 vezes acendeu essa luz aí, sem ninguém tocar a mão. Então é um chamado de Deus na tua vida. Tu vai ser um ganhador de almas. Eu digo, mas não entendia nada, né? Sim. Mas se for para ser, nada. Aí ele, conversamos, ele ficou, acho, uma meia hora pregando para mim, mostrando os caminhos de Jesus e tal, né? Que Jesus tinha um plano na minha vida, né? Que Jesus é o caminho e tal. E foi falando de Jesus para mim, né? Aí eu disse para ele assim, ó, o negócio é o seguinte, eu bebo, mas não sou viciado na bebida. Agora, o cigarro eu sou viciado. Daí ele pegou 3 balas de menta. Tu vê como é que é Deus, né? Ele disse, ó, eu vou orar para essas 3 balas aqui, ó. Quando tu der vontade de fumar, tu veio de fumar, tu chupa uma bala dessa. O que tem que ver a bala com o cigarro? Eu falei para ele assim, não, mas tu faz o que eu estou mandando. Deus vai trabalhar na tua vida. Aí orou por mim e foi embora. Eu peguei aquelas balas, coloquei no bolso. Aí, um pouco deu vontade de fumar, chupei uma bala. Eu fiz como ele mandou fazer. Daí no outro dia cedo fui trabalhar, eu tinha 2 balinhas daquela, fui trabalhar. E lá novamente no balancinho, depois com aquela vontade de fumar, eu veio de pegar o cigarro, peguei a bala. Eu sei que eu chupei aquelas 3 balas. Uma de noite e 2 durante o dia, né? No trabalho. E sabe que eu me esqueci do cigarro? Meu Deus, que bênção. Aí quando a hora de largar, digo, eu vou para casa, hoje eu vou no culto. Tu vê, Deus já começou a trabalhar, né? E era meio inverno, né? Eu mesmo cheguei em casa, tomei um banho, coloquei uma japona que eu tinha. Mas aí o diabo também trabalhou na minha mente. O que tu vai fazer ali? Tu incomodou, entendeu? Claro. Agora tu não tem vergonha de ir lá no meio deles lá, né? Aí eu fiquei pensando, acho que eu não vou mesmo. Vi aquele pensamento de
Fica feio, agora tu Ele fica lançando largou fumaça dos caras lá, direto de cigarro. Fez um barulhão com a máquina de costurar. Agora vai lá. Agora tu vai lá. Aí, sabe que eu não vou? Aí me sentei no sofá e fiquei... Não, mas eu vou ir. Só que a porta que abria das minhas peças, abria uma porta lateral, saía no salão, né? E ela, a porta de madeira, ela fazia um barulho, né? Quando eu abri a porta para entrar, assim, o pessoal se apavorava, porque eu prometia de entrar lá dentro e dar tiro neles, né? Pensaram, meu Deus. Pensaram, quando eu abri a porta para entrar pro salão, assim, eles se apavoraram. Daí eu entrei e fiquei de pé no costado da parede, assim. Mas o pastor ele era muito querido, assim, um ganhador de alma, né? O pastor Celcinho é o nome dele, né? Quando ele disse, oh, que bom que o dono da casa está com a gente aqui, vamos colocar uma cadeira aqui bem especial para ele. Tu vê como a pessoa sabe trabalhar, ganhar para Jesus, né? Aí arrumaram uma cadeira bem perto do lado dele, lá me colocou sentado lá. Ele fez um culto só para mim. E você acredita que daquele dia em diante eu comecei a seguir. Aí ele marcou um batismo, eu me lembro que era dia 10 de junho do ano de 67. Era. Fui, me batizei. 3 meses eu fiquei cuidando da igreja que eu a perseguia. Porque dali 15 dias, depois ele tinha uns problemas, ele foi a Porto Alegre. Ele era de lá. Sim. Aí ele veio, diz, olha, irmão Agostinho, tu vai ficar atendendo a igreja aqui. E eu venho de 15 em 15 dias. Então, a igreja que eu a persegui, eu comecei a atender o trabalho. Mas era um trabalho pequeno, né? Entendia, sim, o senhor já morava ali? Já morava ali, né? E daí a gente já era bem também, a gente não era cristão, mas a gente conhecia, né? A gente estudou, a gente tinha um grau de estudo, sim, né? A gente tinha um bom palavrear, né? E já tinha conhecimento, eu fiquei atendendo a congregação ali. Isso em quanto tempo de convertido? 3 meses. 3 meses de convertido, 3 meses. O senhor já estava ali. Aí fiquei 3 meses, fiquei atendendo, e ele de 15 em 15 dias ele vinha, né? E foi que a gente ficou ali, eu acho que na igreja, ali nessa igreja, uns 10 anos mais ou menos. Aí ganhei o terreno, construí a igreja, o templo, né? E a gente trabalhava, né? E eu investia bastante na obra, material, eu doei todo o material, né? Fizemos uma congregação lá para comportar umas 80 pessoas, né? E a vida da gente foi assim, só que também tinha um porém, né? Quando eu me converti, meu pai me tocou de casa. Porque ele era católico, né? Daqueles cruz na testa, né? Ele diz, ó, a partir de hoje, tu não é mais meu filho. Nossa. É verdade. E a gente começou a agir dentro da Aí eu casa, fui né? morar com um tio meu. Aí... Entendeu mesmo o propósito e... Não, daí eu tinha abraçado a causa, né? Porque, abraçou mesmo, porque né? o pastor ele me aplicou a Cristo mesmo, né? Sim, o senhor recebeu aquele amor de Cristo já. Ele aproveitou a luz acesa lá, ele falou de Paulo, né? E ali é como se os seus olhos se abrissem, né? Como Fossem os de abertos. Exatamente como os de Paulo, É né? verdade. Daí meu pai me toca de casa, que não era mais filho. Dali 8 anos eu ganhei toda a minha família para Jesus. Meu Deus, pastor. Eu quando falo, eu fico um pouco emocionado. Imagina. Meu Deus, que bênção. Porque ganhei meu pai, batizei meu pai, batizei minha mãe, batizei todos os meus 5 irmãos, ganhei para Jesus todos eles. Que bênção. E o meu pai faleceu diácono da igreja. Meu Deus, que bênção. Que propósito. Então isso aí é o trabalhar de Deus na vida da gente. E né? tudo tem um tempo, né? Porque imagina se, vamos supor que acontecesse de uma forma diferente, né? Como se o pastor tivesse te apresentado de uma forma diferente. Quando você nem tivesse aceitado Jesus, né? Não, se fosse uma pessoa chegar a pregar para mim assim, eu não aceitava. Era difícil. Mas veja como é que Deus prepara. Alugamos uma casa, tem o salão, não alugamos o salão, a dona Pedra alugou para a igreja. Tudo então, tem, Deus trabalhando. E vai... Deus trazendo a gente. E Deus conhece o coração de cada um, por isso que Deus trabalha diferente com cada um, né? E daí a gente se converteu ali.
fiquei uns 10 anos nessa igreja. Aí depois abriu a igreja Só o Senhor é Deus, lá em Carazinho. E tinha a dona, que era a dona que cedeu o salão lá para a igreja lá. Ela me conhecia, eram amigos, né? E aí o pastor que veio, trabalhou lá na Só o Senhor é Deus, 6 meses, e abandonou o trabalho. E a dona Ivone, que era missionária lá da igreja, ela me conhecia, ela foi lá em casa. Ela disse, olha, eu vim aqui para você atender a nossa igreja. Mas não tem como. Sim. Como é que eu vou sair? Eu tenho a igreja lá Aqui, e sim, como é que eu sim. vou abandonar, né? Não, mas eu vim aqui e a sede é lá em Maringá. Naquele tempo não é que nem hoje. Hoje tu tem celular, tem Sim, internet, tem tem tudo. todos os Se meios de comunicar, comunicação. Tu aham. quer entrar em contato, tu entra na hora, né? Naquele tempo, uma carta para conversar lá em Maringá leva 1 mês para ir uma carta lá, né? É bem isso. E o missionário Miranda Leal, que era o fundador da Só o Senhor é Deus, a sede era em Maringá. Daí eu disse para ela, não, mas não tem como. Não, ela só pode tirar, que isso aí não vai acontecer. Mas só que era Deus trabalhando também, né? Aí eu lembro que dali 3 dias, mais ou menos, eu tive um sonho. Tipo uma revelação. Eu estava dormindo, mas eu estava acordado. Eu via que o pastor da Só o Senhor é Deus vinha correndo atrás de mim. E tinha uma cerca viva, uma rua, tipo uma avenida assim, e cerca viva, né? E o pastor correndo atrás de mim, me pega, porque tem uma porta, um vão. E eu me lembro que naquela visão, eu entrei dentro daquele vão para dentro. E quando eu ia para trás, o pastor cruzou correndo assim. E quando eu me viro, assim, era um campo. Mas se tu imagina a imensidão de extensão, aquele campo, cheio dessas esses capim, chamava barba de bode, não sei se vocês conhecem. Sim. Né? Aham. Eram umas macegas. Era cheio daquilo. De repente ele começou a se tornar em gente, né? Nossa. E se tornou uma multidão incontável. Assim. Daí eu me lembro que na visão eu disse, bom, agora o pastor não me viu, vou ficar aqui nesse campo, com esse povo aí. Né? Era o chamado de Deus para mim para outro ministério. Para cumprir multidão nas minhas mãos. Né? Que benção. Daí, mas eu tive aquele sonho, mas não dei muita... Não teve Importância. entendimento. Não teve na hora. entendimento na hora, né? Daí a dona do salão, a missionária Ivone, foi lá em casa, dali uns 20 dias, vim aqui de novo. Daí eu disse para ela, ó. Daí quando ela começou a falar, eu lembrei do sonho, da visão, daí Deus começou a trabalhar no meu coração, né? Digo, o pastor abandonou o trabalho, né? E eu sonho que ele vinha correndo atrás de mim, ele foi embora e eu entrei naquele campo. Entrou. Aham. Daí eu disse para ela assim, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o meu pastor primeiro. Tirar uma opinião dele, né? Porque é um troço sério, né? Sim. Não, tudo bem. Daí o meu pastor vinha de 15 dias, veio lá em casa, eu falei para ele. Ele disse, olha, irmão Agostinho, quem sou eu para impedir o que Deus quer fazer na tua vida? Tu vê como ele é um homem espiritual, né? Sábio, né, também. E era Deus trabalhando, era o Espírito Sim. Santo Deus trabalhando. Claro. Diz, quem sou eu para impedir? Se Deus está te chamando, irmão Agostinho, para um trabalho maior, abraça a causa. Não tem problema nenhum. Aí eu falei para a missionária Ivone, ó, o negócio é o seguinte, se é de Deus mesmo, se tu entrar em contato com o missionário lá em Maringá, dentro de uma semana vinha a resposta, aí é de Deus. Porque eu fiz algo assim impossível. Sim, porque imagina. Né? Não tinha como, não tinha telefone. Naquela época não tinha Naquela nada. época ia mandar uma carta. A carta levava uns 15 dias só para ir lá, né? É verdade. E depois vinha a resposta, né? E ela, tudo bem. Você acredita que dentro de uma semana veio A resposta. a resposta do Miranda Leal lá, ele mandou uma carta para mim assumir a igreja lá, tudo, né? Tomar posse da igreja, né? Ó, a Aí eu confirmação. fui para a igreja Só o Senhor é Deus, né?
Aí construímos o templo lá também, tudo bonitinho, né? Aí fui transferido de Carazinho, eu vim abrir a obra aqui em Juí. Isso no ano 89, que eu abri a Igreja da Arca ali. A Igreja da Arca, sim. Fui eu que abri o ministério aqui. Até por sinal, em todo o Rio Grande do Sul, as igrejas Só o Senhor é Deus, 90% foi aberta por mim. Aí cumpriu a visão aquela visão do povão lá. Imagina. Tá entendendo como é Sim, que é? porque Deus, como Deus trabalha, Deus, ele tem a é... ligação, né? A obra dele nós não entendemos. É verdade. Ele é no comando de tudo. É verdade. Tá entendendo? E lá no início a gente acha que é loucura, né? É loucura. E fica pensando, mas como, né? A gente é pequenininho demais, Então. nosso pensamento é muito pequeno às vezes, né? Aí abri a igreja aqui, fiquei aqui, eu acho que 8 anos. Fui para Três Passos, abri a igreja lá em Três Passos, o ministério, construí o templo em Três Passos. Aí deu um problema lá em Maringá, lá em Londrina, com a igreja lá. Aí o Miranda ligou para mim, mandou uma mensagem, uma carta, que ia me levar para Maringá. Eu disse, mas da onde? Até foi feito um baixo-assinado dos irmãos aqui, né? Nem queria que eu fosse para lá, né? Toda a igreja aqui do Rio Grande do Sul, já tinha igreja aqui em Juí, tinha Carazinho, tinha Santo Anjo, Cruz Alta, São Borja, Montenegro, São Leopoldo. As igrejas que foi abertas pela gente aqui, né? Aí eles fizeram um baixo-assinado e mandaram para o Miranda, que não era para me levar para lá, para ficar aqui. Mas daí a gente orando a Deus, eu senti de ir. Aí fomos para Maringá. E lá fui atender a igreja em Londrina. Maringá fica onde? Fica no norte do Paraná. No norte do Paraná. Fica lá em divisa São Paulo, Mato Grosso, lá no norte, né? Aí nós fomos, aí fui atender Londrina. A igreja lá, era um templo naquela época lá. Até hoje é o mesmo templo, só que hoje eles modificaram. Ela cabia umas 800 pessoas sentadas. Nossa, Senhora. é uma igreja grande. Era a segunda igreja, tinha a sede em Maringá e a igreja em Londrina. Aí eu atendi a igreja lá, fiquei vice-presidente do ministério. E para concluir o meu testemunho, cumprir aquela visão, eu preguei para mais de 40 mil pessoas. Meu Deus. Que essa aí as convenções de todas as igrejas, reuniam lá, né? E eu lembro que eu levei numa convenção 22 ônibus lotados de Londrina a Maringá. Até por sinal, lá tem a minha esposa que está aqui, e testemunha, tem os irmãos lá que devem ter a filmagem até hoje. Imagina. Nossa, é muita 20, gente. 22 ônibus lotados. Eu acho que o Natalino está em Curitiba hoje, é pastor em Curitiba, ele deve ter ainda A filmagem. a filmagem. Que legal, meu Deus, imagina. Meu, que Você benção. pregar para 40 mil O pessoas. tamanho do ministério. E né? eu levei 22 ônibus lotados, uma excursão. É, Levei 88 pessoas para batizar. E isso que nem tinha a comunicação que nós temos hoje. Não, Exatamente, não tinha, é. não. Daquele Pra te ver tempo, que extraordinário, né? O mover de Deus, né? lá tinha a rádio difusor de Londrina, Sim. existe hoje lá ainda, né? Que era a rádio AM, né? E a gente pregava no rádio. E a gente ficou lá, eu fiquei, eu acho, uns 8 anos lá. Lá em Londrina, né? Londrina. Mas daí tudo Deus tem um mover, né? Nós ia para o monte buscar Deus direto, Ai, o né? monte é Monte a é uma melhor maravilha. coisa que tem. E eu lembro que nós estávamos no monte, eu, o pastor Natália, o pastor Wilson Dedin, que é um japonês, e Deus falou para mim que era para mim voltar aqui para o sul, que tinha que fazer uma obra que ficou sem terminar. Tinha que terminar uma obra. Aham. Daí o que eu pensei? Até comentei com a minha esposa, mas da onde? Uma igreja lá, na época já tinha, acho, quase 1.000 membros a igreja. No centro de Londrina. Londrina é a terceira cidade do sul do país. É Porto Alegre, Curitiba e Londrina. Do sul do país é a terceira cidade maior Aham. do nosso estado aqui, do sul do estado. Aham. Aham.
do nosso Brasil, né? Sim. Então, eu digo, mas aonde que eu vou? Eu tinha 3 programas de rádio na difusora, direto, todo dia. Tinha um programa 10 horas da manhã, tinha um programa às 1h30 da tarde e um programa às 6h30 da tarde. Todo dia. Todo dia, 3 programas. A igreja grande. A gente não tinha falta de nada. Mas né? imagina. E a gente ajudava o Miranda lá, nas convenções, como falei para vocês. Juntava lá 70, 80 mil pessoas nas convenções, né? E a gente ajudava, pregava. Então cumpriu aquela visão lá do campo, lá Sim. aqui, do sonho, né? Mas como Deus falou que era para nós vir para cá, a gente não queria vir. O Miranda, ele tinha uma profecia que Jesus voltava em 99. Diz ele que teve a revelação no ano de 77, que Jesus voltava no ano 99. Aí nós demos um desentendimento com ele. Entendi. Porque ele pregava que Jesus voltava em 99. Mas tudo bem, a gente naquele tempo, né, não ia duvidar, né? Sim. Vai duvidar. Só que daí ele foi apresentar uma criança lá na igreja em Londrina. E a criança tinha o quê? Acho que uns 2 anos, acho. Nem isso não tinha. Isso era no ano de 94 já, né? Então, para 99, ela estava 5 anos. A criança tinha, acho, 1 ano e meio, 2 anos. E ele, quando ele apresentou a criança, quando ele foi entregar para a mãe, ele profetizou que ia ser um grande missionário para pregar o evangelho em todas as partes, e tal. Aí... A conta não fechou. Aí estava dando uma controvérsia. Sim, porque não... Aí eu fui para o escritório da igreja, terminou o culto, e ele veio, Miranda, tem alguma coisa errada. O que tem, Agostinho, de errado? Diz, o senhor não prega que Jesus volta em 99? Sim, e tu não acredita? Tu não crê? Digo, não é que eu não creio, mas o senhor apresentou a criança aqui, ó, e o senhor profetizou que essa criança vai ser um grande missionário. Não tem tempo. Ele vai estar com, no máximo, 6 anos. Uma criança com 6 anos nunca vai ser missionário. Para sair pregar o evangelho por todas as partes. Né? Sim. Aí começou o desentendimento, entendeu? Mas era tudo Deus. Claro, Deus trabalhando. Deus trabalhando. Para fazer com que Pra o senhor voltasse. Voltar para cá, né? Daí passou mais um tempo, ele ficou doente. Ele fez 3 pontas safena. Daí eu assumi toda a liderança do ministério. Aí assumi, ele ficou acho uns 6 meses, né, sem poder fazer nada. Ele fez 3 pontas safena, né? E eu assumi a liderança de todo o ministério 6 meses. Né? Aí quando ele voltou a atender de novo, aí ele fez uns panfletinhos. Que o carimbo da besta, que ele disse assim, que quando ele teve aqueles 4 dias em coma, ele teve uma visão que o carimbo da besta seria no ano de 97. Aí foi aí que deu o problema. Eu digo, não dá mais certo, porque Jesus volta em 99, o carimbo da besta em 97, e eu creio pela Bíblia que o carimbo vai ser depois que Jesus levar a igreja. Sim. A igreja Como é que o arrebatamento vai ser depois e o carimbo da besta antes? Aí que deu um contratempo que a gente se separamos, né? Aconteceu que nem Paulo e Barnabé. Tu vê, né? É verdade. Bem como. Né? Aí nós se separamos. Daí que foi que eu vim para Carazinho. O senhor voltou para Carazinho. Voltei para Carazinho. Daí, como eu tinha a firma, abri a firma de novo, isso depois de todos esses anos. Aí eu ia congregar na Assembleia de Deus. Eu digo, eu não vou mais... assim, assumir ministério. Ser pastor, assumir ministério. Falei com o pastor Barcelo, em Assembleia de Deus, era meu amigo. Ele disse, olha, irmão Agostinho, eu te recebo como presbítero. O pastor não posso te receber agora,
Mas eu te prometo, um ano eu vou arrumar um campo para você, uma igreja grande para você atender. Da Assembleia de Deus. Eu podia ser assembleiano hoje, né? E podia estar num grande templo aí da Assembleia, atendendo, né? Aí tá tudo certinho. Para ser recebido. Aqui tem o pastor Pedro Veriato, que é irmão do pastor Jorge, tem a igreja Seara dos Seus, já viram falar? Sim. Então o pastor Pedro teve uma visão comigo. E nem sabia onde é que eu estava. Para tu ver como Deus trabalha, vai trabalhando, vai agindo. Ele foi fazer um incrível. culto ali numa congregação dele, e ele viu eu entrando na congregação. Aí Deus falou com ele, tu vai atrás Desse homem. desse homem, porque eu tenho uma obra de fazer aqui, nessa cidade. Aí o pastor Pedro não sabia onde é que eu estava. Aí tinha o pastor Natálio, que me conhecia, olha, ele deve estar em Carazinho, porque a família dele mora em Carazinho. Aí eles foram. E naquele dia eu tava chovendo. Eu não fui trabalhar. Eu fui arrumar uma cama da minha filha do meio, né, da Silvana, tinha quebrado o lastro, fui arrumar a cama. E ao lado da minha casa tinha o nome de uma mulher lá, que era da Assembleia de Deus, Natália. E eu tinha mandado buscar um martelo lá, Natália, Para consertar a cama, né? Aham. E nisso chega o pastor Pedro e o Natálio. Aí, de repente, eu não sei se foi a minha esposa, falou, ó, o Natálio. Eu não entendi a Natália. Eu estava lá no quarto. Claro. Eu digo, não, eu já mandei lá na Natália buscar o martelo, né? E daí, não é o Natálio lá de Juí, assim. Daí eu saí, estava o pastor Pedro e o pastor Natálio. Né? E o pastor Pedro chegou, olha, eu nem vou ficar muito tempo, eu queria ir a Passo Fundo. Eu vou fazer sala. Eu só vou te entregar um recado para ti aqui, ó. Para ti, tem que ir a Juí fazer uma missão lá que foi começada e não foi terminada. Aí está cumprindo tudo que Deus falou antes. Entendeu? Como Deus trabalha, Deus faz tudo E vai confirmando, né? Coisas certas, né? Aí eu disse para ele, não, eu não vou mais atender a igreja. Eu vou ser recebido. Isso que ele teve lá em casa era um sábado, né, Vani? Sábado de tarde. E eu ia ser recebido na terça-feira, depois na outra semana, na Assembleia de Deus. Aí ele disse, não, eu estou entregando o recado. E o Natália ficou lá em casa. Você acredita que nós ficamos aquela... Nem arrumei mais a cama. Não deu mais para arrumar, porque não teve tempo. Nós ficamos aquela tarde inteira, anoitecemos, e quase amanhecemos, e o Natália falando para mim vir. Aí, tanto que ele... Eu vi que não tinha, né? Não tinha escapatória. Digo, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um culto lá. Mas eu disse aquilo no meu pensamento só para dar de descartar ele, no caso, né? Aí tá, daí ele veio para cá, arrumou a sede do bairro Foliato aqui. Sim. Aí mandou o aviso lá que tinha arrumado a sede. Aí eu fui lá no pastor José Barcelo, da Assembleia de Deus, contei a história, né? Que queria me receber na terça-feira, cheguei lá na segunda-feira, não, pastor Agostinho. Já tô indo embora, não? Diz o senhor, eu não posso fazer nada, né? Porque se Deus está trabalhando em cima disso aí, né? Fica ao teu critério. Daí eu vim fazer o culto aqui. Eu, a minha esposa, minhas 3 crianças, tinha o Felipe, tinha 2 anos na época, minhas 2 filhas mais velhas. Aí fiz o culto aqui na sede do bairro Foliato ali. E meio culto fui embora, eu ia para Carazinho, né? Com o intuito de voltar. Voltar lá. Aí marquei para voltar. Ali 15 dias, voltar de novo. Mas eu fazendo aquilo na minha cabeça, dando chega para lá. De repente não veio mais, né? Até comentei para minha esposa, capaz que eu vou vir para cá, né? Da onde? Vou dar uma desculpa. Tem uma firma lá, né? Eu ganhava bem ali em Carazinho, ia ser recebido na Assembleia, né? Depois eu falo com o pastor Marcelo lá, ele me recebe igual, né? Sim. Mas daí viemos na terceira vez que eu vim fazer o culto, quando eu via voltando, era mais ou menos, acho que umas 11h30 da noite, mais ou menos aqui entre Panambi e Santa Bárbara, mais ou menos. O Espírito de Deus, eu falo, eu fico emocionado, porque a gente vê a voz de Deus. Né? Deus falou comigo assim, ó, tu vai fazer o que eu quero. E se tu desobedecer, tu vai ter consequência.
Parece que aquela voz falava comigo assim. E a minha esposa estava dormindo. Encostado e as meninas dormindo atrás, as crianças, e ela dormindo. Eu acordei. Ela disse, ó, chegar lá em Carazinho, amanhã cedo eu vou procurar o meu sócio lá, que era um bombeiro, né, da pintura, eu vou entregar tudo e vamos vir para Juí. Essa instrutora tá louco. Nós vimos fazer o quê aqui em Juí? Passar fome? Bem assim ela falou. Né? Digo, não, mas Deus falou comigo agora aqui, se eu desobedecer... Porque a gente olha com os nossos olhos, né? As situações, né? Aí cheguei no outro dia cedo lá, segunda-feira, fui lá, procurei o meu sócio, ó, e ele era da Igreja dos Mórmons. E eu digo, nem vou falar para você que você vai me chamar de louco. Se eu vou falar que Deus falou comigo, né? E contar a história ele não ia acreditar. Eles não acreditam mesmo, né? Ele ia me chamar de louco. Eu não vou falar para você o porquê que eu estou largando de tudo. Estou indo embora para Juí. Não vou falar nada. Aí eu trouxe o meu irmão, que até hoje está lá em Carazinho, trabalha de pintura. Passei o meu irmão trabalhar com ele. Assumiu a firma lá. E daí foi que eu vim para Juí. Isso foi em que ano? Foi no ano de... Deixa eu ver uma coisa, faz 23, 24 anos que está o ministério aqui. 99. Exatamente, 97. 97, agora eu me lembrei. Foi fundado a Despertar da Fé Brasileira aqui, a data do Felipe, 11 de junho de 97. Daí que fundei a Despertar da Fé Brasileira. Hoje nós temos o templo ali, não sei se vocês conhecem o templo ali. Né? Não conhecemos. Tem um templo ali, 40 metros de comprimento. Meu Senhor. Compramos um terreno agora, 1.460 metros quadrados no lado. Que beleza. Vamos construir mais um templo daí. Vamos fazer um projeto ali muito grande, que né? Legal, se Deus der saúde e vida, né? Até lá. Em nome de Jesus, vai. Mas o meu filho, o Felipe, vai ser o meu sucessor. Sim. Com certeza. Já está encaminhado. Se eu não fizer, ele vai dar andamento. E hoje nós temos aí, no Rio Grande do Sul, umas 30 igrejas, todas elas templos próprios também, né? 30 igrejas vocês? No Rio Grande do Sul. Meu, que bênção. Nossa. Temos aí. E a mesma promessa do Senhor, né? Pregando para a multidão continua, né? Continua, né? Então, tu vê aquilo que Deus mostrou lá na visão, Deus cumpriu tudo. Exatamente. E como é importante, o que eu sempre digo, é ser obediente àquilo que Deus fala, né? Com certeza. Porque o Senhor teve a revelação e outra coisa que o Senhor fez também, que às vezes muitas pessoas não fazem. Vai lá e comunica o pastor o que está acontecendo. A autoridade. Né? Com certeza. Reconhecer a autoridade, reconhecer que, no caso, o pastor é o cabeça, que ele é a tua liderança, né? Porque tem muita gente que às vezes troca de ministério e não comunica, né? Nem sabe. Nem sabe. Já está em outro lugar. Já está em outro lugar. Verdade. E isso abre brechas, né? E verdade. Aí tu não tem firmeza. Deus não pode te dar o aval, né? Exatamente. Isso. Porque tu tem que sair com a bênção, né? Exatamente. E outra coisa, era tudo Deus trabalhando, nenhum dos pastores questionou comigo. Sim. Eles concordaram. Até o pastor José Barcelos da Assembleia de Deus, já estava tudo pronto. Eu já tinha trabalhado. Para mim ser recebido. Fui lá, falei com ele, não tem problema, fica tranquilo, vai, né? Se Deus tem algo na tua vida, nós não podemos impedir, entendeu? E hoje, graças a Deus, ele está aí, né? Já com 73 anos de idade, 54 anos de ministério. Meu, que bênção. E um povão. Imagina, olha, 30 igrejas, E o senhor visita a cada congregação do... Quando me chamam, vou. Porque eu tenho uma meta de trabalho assim. Os pastores que estão lá, eles têm autonomia no trabalho. Porque eu não posso, por exemplo, ele programou um trabalho lá, depois amanhã chego eu lá, ou mando um obreiro daqui lá. Sim. Tá entendendo? Então, quando eles chamam, a gente vai. E aí nós temos uma convenção todo mês de abril, na Semana Santa, como se diz, chamada Semana Santa, tem a convenção, aí todos os pastores e obreiros vêm para cá. A gente fica 3 dias aí, numa convenção, reunião. Meu, que bem. Você faz lá na igreja daí?
Sim, na igreja. Que na legal. igreja. A igreja tem um salão, onde nós tínhamos a antiga igreja, ficou um salão social, né? Bah, E que agora legal. tem o templo, agora compramos esse terreno no lado ali também, tudo emendado no mesmo terreno, 1.460 metros quadrados. Tem um projeto muito grande aí, Deus com vai certeza, prover futuramente, né? Que benção. Vai ter uma estrutura. E hoje vocês continuam ganhando almas pela rádio também? Pela rádio, né? Eu tive programa na rádio Águas Claras há 23 anos ali, quando deu a pandemia, daí a gente parou com os programas, porque não podia fazer os programas ao vivo, né? Sim. Aí eu achei melhor parar com os programas. Aí foi que surgiu a Rádio Conexão Gospel, né? A rádio web, né? Legal. Mas é uma benção de Deus, né? E 24 horas. 24 horas no ar, né? Quando não tem programação ao vivo, ela fica rodando hino. É só baixar o aplicativo, fica escutando. É mais uma forma de evangelizar e de continuar ganhando almas, né? Ah, com certeza. Deus com certeza. ele dá estratégias, né? Então a gente diz pro povão aí que vão assistir essa live, né? Esse testemunho, né? Se Deus tem um plano na tua vida, não duvide, viu? É verdade. Deixa Deus trabalhar. Que nem vocês aqui. É verdade. Vocês estão com o estúdio aqui. Isso aqui é um projeto de Deus na vida de vocês. Amém. Em nome de E eu Jesus. olho para vocês e vejo que Deus tem algo além da vossa imaginação. Amém. É. Amém, pastor, Vocês- amém. Tome posse de algo Amém. de Deus na Amém. vida de vocês, tá? A gente, é que nem eu tava falando ali antes, a gente se sente pequeno, né? Pela forma que às vezes Deus fala conosco. A gente não consegue imaginar o que Deus tem. E a gente pensa, mas como que a gente vai chegar lá? De que forma, né? E o processo de Deus, muitas vezes, não é como a gente gostaria ou como a gente pensa, né? Porque Deus, ele se move nos detalhes, né? Ah, com certeza. E né? então ele vai movendo os detalhes, ele vai nos encaixando, vai nos revelando. Eu recebi o chamado para ir para levar a palavra sobre as nações, né? Sim. E eu ficava me perguntando de que forma que eu iria fazer esse trabalho. E eu buscava sabedoria, buscava entendimento, e Deus, ele estava sempre me preparando coisas locais. E daí eu pensava, mas como que Deus está preparando essas coisas locais, está me abençoando, se daqui a pouco ele vai me chamar para mim sair, né? E daí foi que aconteceu que eu recebi daí esse projeto de um missionário que veio da Argentina. E aí eu entendi o porquê de conseguir também alcançar nações, porque através desse projeto, através desse podcast, a gente está alcançando almas, a gente está alcançando vidas, né? Então, às vezes a gente tem um pensamento pequeno, né? E Deus trabalha de uma forma Forma que nós não entendemos. nós não Exatamente. entendemos, algo que a gente nunca passou pela minha cabeça, sabe? Fazer esse programa, criar esse programa. Mas aos olhos de Deus isso já estava pronto, né? Estava pronto. É como eu te falo, né? Hoje a internet tem gente que fala mal, né? Claro, tem Tem seus tem lados o lado, bons e seu lado ruim. o lado negativo, mas nós não podemos olhar para esse lado. Nós temos que usar o positivismo. Exatamente. E com a internet tu atravessa fronteiras. Isso. Tu vai lá, o mundo todo No mundo pode te ouvir, né? É. Então é Deus trabalhando, né? E eu creio assim, eu olho para vocês, um casal novo, bonito os dois, né? Vocês vão nessa força. Deus é com vocês, Deus Amém, está no pastor. comando de tudo. Amém. Assim como Amém. Deus começou na minha vida, do zero, É. mas Ah. fui obediente à voz de Deus. É verdade. Exatamente. Isso que é o ponto-chave, a obediência, né? Obedecer a Deus, obedecer a voz do Senhor também, né? Sabe, ter essa intimidade com o Espírito Santo, de ouvir Ele falar conosco, com né? certeza, né? E a gente tem que ser disponível. Disponível, né? Eu tenho pensamento e o povo sabe. Eu sou 24 horas e tem chamado aí meia-noite, 1h, 2h da manhã, 3h da manhã. E a gente levanta, pega o carro e a minha esposa, Deus me colocou uma companheira aí também. Ah, que benção. Não é muito de falar, não tem o ministério de pregação, Mas tá sempre Mas tá junto. sempre contigo, mas né? é uma coluna do meu lado. Que Eu benção, sempre né? digo, ela é. A gente diz que é a metade, ela é 90% do meu ministério, é ela, né? É uma pessoa incentivadora, pessoa de fé. Às vezes
acontece problema, mas tu não tem fé, tu não prega. Né? Ali, e as coisas vai e acontecem, entendeu? Então, claro. e a gente está sempre disponível. O povo sabe disso, e por isso que o povo precisa de alguém. Assim como eu tive pastor, Claro. lá no princípio, lá que foi pessoa, que nem esse que me ganhou para Jesus lá. Estava disponível, Estava né? disponível, era um homem que, né? E sabia trabalhar, sabia ajudar as pessoas. Né? Uhum. Então a gente já pega o exemplo e a gente prossegue nesse trabalho. Isso. E E é importante, né? Porque o senhor, os pastores em geral, tem esse trabalho de apacentar as ovelhas, né? Uhum. Então a questão de estar disponível é muito interessante, né? Porque o pastor nunca sabe quando a ovelha vai sair do curral ou quando ela vai estar passando em perigo, né? com certeza. E uma das coisas que aconteceu, que eu lembro, o processo da Tice começou também fora do culto, Uhum. né? Então. A gente... aconteceu uma situação e eu liguei para a pastora, pastora, acontecendo isso, a senhora atende nós? E E ela, aqui. não, prontamente, vem aqui, vou receber vocês. E aí ela abriu a Bíblia e começou a pregar a palavra para ela. Sim, eu fui liberta através... E ela é foi como liberta... se as escamas caíssem. Foi liberta através da palavra. E daí Ela começou. mostrou, isso, que nem foi com o senhor, ele mostrou, né? Essa é a verdade, isso que aconteceu. E aí ela teve essas escamas dos olhos abertos. E ali, daquele momento, o processo dela, da conversão começou. Então, E assim- fora do horário, a disponibilidade que ela teve também. Então, é muito importante, né? Os pastores ter essa disponibilidade. Claro que não é fácil, né? Para Não é sentar. fácil. Que nem quantas ovelhas já passou pelo senhor, né? A gente lida com o povo, né? E o povo, em momentos, é complicado, né? Outra coisa que tu tem que ter segredo. Se você me contar um problema seu, não fala para ninguém, nem para ela eu não falo. Uhum. Entendeu? Claro. É a gente e Deus, colocar na mão de Deus. Isso a gente tem que ter. Tem coisas que a gente só Deus pode Tem coisas resolver. que, às vezes, tu conta para um, conta para outro. Em vez de ajudar, tu vai contar para a pessoa errada, que nem a Sunamita. Uhum. A Sunamita estava morto o filho. Mas nem para o esposo ela falou. O que ela fez? Eu vou atrás do profeta. Foi ele que profetizou. Eu não pedi filho nenhum. Uhum. Lá no caminho, como é que tá? O esposo, filho, tudo bem. Chegou lá na casa do profeta, o profeta mandou um moço. E perguntou como é que tá o esposo, o filho. Tudo bem. E o moço estava morto, o menino estava morto. É verdade. Tá entendendo? Então, quando ela chegou na frente do profeta... Aí que ela contou. Aí ela contou. Isso é o verdade? profeta foi lá e ressuscitou o menino, né? E se ela faz um alarme... Vi? Chega apontando o dedo, tu não profetizou, tu não falou, né? Então... E muitas vezes esse alarme que a gente faz, né? E realmente de contar, a gente recebe conselhos errados. Às vezes tu procura a pessoa errada. E a gente recebe e daí aquilo absorve e daí não faz muitas vezes o que Deus mandou você fazer e você faz a opinião de outra pessoa, né? Com certeza. Então, isso aí é uma experiência, né? E a gente tem... E Deus, como eu sempre digo, eu tenho um bordão que eu sempre digo comigo assim, ó. Juntos somos mais fortes, de mão dada vamos mais longe, prosseguir sempre, recuar nunca, Deus no comando. Ai, que legal! Que bênção! Esse bordão tenho comigo, falo no rádio, falo na igreja, né? Que bênção, meu Deus, é verdade. Faz muito sentido. Pastor, muito obrigado. Nossa, foi uma honra. Um lindo testemunho. Olha, não imaginei que era tão forte assim o seu chamado. Por isso que o pessoal, chama o pastor, chama o pastor. O pessoal mandava. E ó, quem tá assistindo, chama lá nós e manda, chama o pessoal, chama quem. Mas é bênção, eu também agradeço o convite de vocês, né? E vocês podem contar com as orações da gente. Amém. Pastor. Eu Glória a sempre Deus. tenho um propósito de... Eu vou quase todos os dias no templo, sozinho, lá dobrar o joelho e orar. Eu tenho um propósito também, às madrugadas, 3 horas da manhã, eu levanto para orar. E nessas minhas orações, vai ser mais
mais um casal que Amém, voltaram. pastor, glória a A Deus. gente fica Tá bom? feliz. Nós também estaremos orando, Orando né, pelo Senhor, pelo seu ministério. E tenho certeza que o seu testemunho vai alcançar muitas É vidas verdade. Ah, com que certeza. necessitam ouvir, né? Muitas pessoas recebem um chamado e às vezes duvidam. Duvida, Ou não acreditam. Ou não dão o próximo passo. E é importante dar o Com próximo medo, né? Com medo, É, né? medo. Deixa Deus agir, né? Deixa Deus mostrar, né? E aqui o Senhor é um exemplo disso. Deixou Deus agir, né? Deus se revelou, você recebeu, foi obediente e soube ter o discernimento de ir aonde Deus estava mandando, né? Com certeza. Então, para as pessoas que estão assistindo, isso é muito significante para que elas possam absorver isso da sua história, né? E possam levar isso para elas, né? Que elas possam receber esse seu testemunho, que eu tenho certeza que muitas vão receber, né? E a gente fica muito feliz pela sua presença, verdade, muito E grato. Antes de nós encerrar, estou lembrando, aqui em Juí, pastor Pedro Veriato, foi eu que batizei, ganhei para Jesus, batizei ele. Pastor Jorge Veriato, eu batizei. Pastor Aldi, você já viu falar? Esse não. São tudo pastor que tem ministério aí. Eu batizei. Pastor Paulo Veriato, foi eu que batizei. Já viu falar da pastora Nara? Sim. Eu que Lá no batizei. Erval, acho que é. No Getúlio. No No Alvorada. No Alvorada, isso. Foi eu que batizei. Tem os O quantos? ministério se Quantos ramificou, hoje né? eles estão com uma igreja grande hoje aqui, mas a raiz, entendeu? Sim. Exatamente. É tudo Deus no comando. É verdade, é mais Que importante. bênção. Que É bênção. Deus no comando. Isso aí, então, vamos encerrando mais esse episódio. Obrigado por estarem conosco também. E Até o Até a próximo. próxima.